Olá, gente, boa noite. Meu nome é Vitória Damião, tá começando mais um vídeo aqui com vocês no canal. Então eu já comecei a deixar o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades, de todos os vídeos que eu vou postando aqui no canal, para vocês, compartilhando com vocês as novidades que eu vou, trazendo aí, enfim. E hoje, gente, aconteceu uma coisa super, hiper bacana que eu quero compartilhar com vocês. Tô aqui eu de pijama, né? Já tô banhada. Cheguei do trabalho agora às 7 horas da noite. E hoje de tarde eu tive um tempinho e eu escrevi um texto. Mas eu não escrevi pra receber like, pra ter curtida, nada disso, assim. Minha intenção verdadeiramente não era essa. Minha intenção não é ser notada, né, no YouTube ou Instagram, ou qualquer plataforma, não é isso. Embora que a gente seja uma figura pública, que a partir do momento que a gente começa a compartilhar as nossas coisas, a gente começa a ser uma figura pública, né, porque a gente tá ali disposto a publicar, né. Então, eu hoje escrevi um texto para Dai Cruz, né? A Dai Cruz, ela é uma menina, ela tem 30 anos, é uma mulher já, né? E ela tem epidermólise bolhosa, que é uma doença que dá na pele, né? Uma doença que não tem cura, obviamente, e dá bolhas, assim, a bolha do toque da roupa, de qualquer toque, sabe? Tudo, a pele dela é hiper, ultra, mega, hiper sensível, né? Então, é muito mais do que uma alergia. Aquilo ali é tipo, a pele dela tá sempre aberta. Sempre, né, com lesões. E é toda a pele, né, da cabeça aos pés. E as mãos dela, as duas mãos fecharam por conta da doença, né? Porque tanta bolha que os dedos, né, fecharam assim. E isso me chamou tanta atenção quando eu conheci ela no Instagram, que eu digo, poxa, às vezes eu reclamo tanto, né, das minhas lesões, que eu tô com a pele sangrando, com a pele sensível, né? Que eu sempre tô com alergia, né? 365 dias por ano, né? Os 365 dias é com lesões. Ou é só no rosto, ou é só na coxa, ou é só na pele, ou é só no pé, ou qualquer lugar da minha pele. Em algum lugar tem lesão, sempre. E isso é por causa de uma dermatite atópica. E aí, às vezes eu reclamo tanto, né? Às vezes a gente tem o costume, né? O velho costume de reclamar. E aí eu reclamando tanto das lesões, assim, às vezes que eu parei pra pensar quando eu conheci ela, assim, no, né? A gente não conversou nem nada. E eu parei pra pensar e digo, poxa, depois que eu conheci ela, eu nunca mais vou reclamar das minhas lesões. Por causa que ela tem lesões muito piores. E lesões que impossibilitam ela de tantas coisas mais, sabe? E ela não reclama de nada, sabe? Claro que tem momentos que a gente tem vontade de jogar tudo pro alto e de, né? Aquela palavra, sabe? Tipo, se dane, né? Tudo. Mas assim, a gente pensa assim, tem pessoas que passam por algo muito pior do que a gente. Assim como a gente é uma situação muito pior para a situação do outro. Tem pessoas que passam por situações muito piores do que a nossa. E aí, pensando nisso, hoje eu escrevi, sabe? Me passou assim na cabeça, eu escrevi um texto dizendo assim, que eu conheci uma menina que passa por umas situações muito piores que a minha, que, sabe, depois que eu conheci ela, eu nunca mais vou reclamar das minhas lesões. Eu nunca mais vou dizer por que mais isso, meu Deus.
sabe? Porque é mais uma lesão, sabe? Porque essa menina, ela é impossibilitada de tantas coisas, por exemplo, ela não teve oportunidade de estudar tanto, por exemplo, sabe? Por causa da condição da mão dela, por causa da lesão dela, sabe? Então, assim, às vezes a gente reclama por tão pouco, né? Não tô dizendo assim, que eu passo na minha vida é pouco, né? Porque não é. E se eu falasse isso, eu estaria sendo sarcástica comigo mesmo. Né? Não é pouco, eu sei que é assim, tipo, minha vida é uma maratona de coisas que eu tenho que passar, sabe? É a hemiplegia, é as doenças cardíacas, é mais o problema respiratório, é mais as alergias, sabe? É mais tudo, sabe? São tantas coisas, sabe? Problema de visão, que é tantas coisas, sabe? Que eu sei que não é pouco, não é fácil dizer assim, mas às vezes é tão pouco, mas assim, o que eu tô dizendo é que às vezes é tão pequeno o problema em relação ao do outro, que assim, a minha dermatite, ela não tem cura também. Ela não é nem comparada a gravidade com a epidermose bolhosa, lógico. Mas assim, a dor, sabe? Eu já senti dores da lesão aberta, da lesão sangrando, saindo pus, sabe? Assim, a lesão uma bichada, parecia, me desculpe a palavra, mas pra vocês entenderem, parecia que eu tava bichada pelo jeito que saía pus, pelo jeito que saía sangue, sabe? E isso eu falo em todas as regiões do corpo, sabe? Até na região pélvica mesmo. E então, assim, ah, às vezes, isso é lá de vez em quando, é uma vez por ano que sai uma lesão dessas, assim, grave. Ou duas, ou três. Mas e essas pessoas com epidermose bolhosa que são uma vez por semana, duas vezes por semana, sabe? Às vezes a gente reclama assim, sabe? Eu não posso nem imaginar a dor, às vezes, que deve dar na hora do banho delas, sabe? Dessas pessoas. Então, essa é a minha admiração pela Dai. Falo o nome dela por causa que é ela que eu conheço com epidermose bolhosa. Mas, assim, deve ter tantas outras mais meninas borboletas, como é chamadas pessoas com epidermose bolhosa, né? Então, assim, que a gente pense mais no estado do outro. Porque, assim, a minha avó, eu falando, né, bem... Vou citar o nome dela aqui, mas só o nome, não vou botar foto, não vou botar nada. A minha avó, ela reclama muito por causa das manchas da idade nas mãos, né? Ai, porque essas manchas são feias, que não sei o que, daqui que adianta ter uma mão bonita e ter essas manchas horrorosas. E às vezes eu paro e penso assim, vó, ainda bem que tu tem a mão, ainda bem que ela tem movimento, ainda bem que ela, né, tá aí, tipo, na ativa, tá 100%, tá ótimo. De que adianta ter uma mão linda, maravilhosa, sabe, e não poder mexer, não poder movimentar, ou não ter a mão simplesmente, sabe? Então, é isso que a gente tem que pensar. Às vezes a gente tem que pensar, às vezes, o negativo para poder valorizar o que a gente tem, sabe? Por causa que isso que é o mais importante. As pessoas, às vezes, passam muito tempo valorizando as coisas que eu podia ter. Eu podia ter um namorado, eu podia ter uma televisão melhor, eu podia ter o computador, o Apple, o último lá, né? O último iPhone, o último não sei o que. Sabe? A gente só pensa isso, a gente não valoriza assim,
mas eu tenho a melhor família. Eu tô na melhor casa. Pode não ser a melhor casa do mundo, mas é a melhor casa que eu tenho pra viver hoje, ou que meus pais sempre me dão. Sabe? Eu, por exemplo, eu moro numa casa simples. Não é uma casa de luxo. É uma casa grande, mas não é uma casa de luxo. Não tem luxo nenhum, não tem piscina, não tem nada assim de... Mas é a melhor casa pra mim e pra minha família. É a melhor casa e eu não trocaria por nada nesse mundo. Eu não trocaria pela maior mansão, sabe? Então é isso que a gente tem que, às vezes... Claro que eu não tô assim, nesse alto astral, nesse pensamento positivo todos os dias, né? Porque cada um tem seus altos e baixos né? E suas coisas assim, mas é uma das coisas que eu aprendi na vida é isso, sabe? Que eu nunca mais vou reclamar da minha pele depois que eu conheci a epidermose bolhosa de perto. Sabe? Que eu conheci uma pessoa como a Dai que grava 24 horas. O que é viver com isso? 24 horas por dia enfaixada. Com faixas em todo o corpo. Todo o corpo. E assim, não tem coisa no mundo que pague a saúde da gente. E a saúde que eu falo não é a saúde da nossa pele, não é a saúde do nosso cabelo, não é a saúde dos nossos, né, do nariz perfeito, da boca perfeita, não é a nossa saúde interna. A gente tem que estar bem. Por causa que assim, eu assim, me acostumei, por causa que eu vivo há 23 anos, há 22 anos, desculpa. Há 22 anos eu vivo e eu convivo desde que nasci com problema respiratório, com problema cardíaco. Então eu não sei o que é viver sem isso, entende? Então assim, pra mim já é uma situação vitalícia. Eu sei que eu vou nascer com isso, eu vou morrer com isso, sabe? Então, assim, mas tem tantas pessoas, assim, que não tem, sabe? E, assim, às vezes ficam reclamando por bobagem, sabe? Por picuinha. Porque eu tô com problema no útero. Porque eu tô vendo uma menstruação demais. Porque... Sabe? Se fosse só isso o meu problema, gente, sabe? Se fosse só isso o problema de outra pessoa, daquela lá, da fulana, da ciclana, né? Às vezes é tantas coisas, sabe? Mas eu tenho problema no útero, eu tenho problema nos ovários, eu tenho um cálculo renal, eu tenho tudo isso e mais todos os meus problemas. E é como se eles não existissem pra mim, porque eu trabalho normal, eu concluí minha faculdade normalmente, sabe? Então eu aprendi que o meu jeito, eu vou ter que viver toda a minha vida, né, de lá até o final, que é assim, com esses problemas, porque se eu esperar pra viver sem eles, eu vou morrer e eu não vou ter vivido nada. Porque eles não vão simplesmente sumir da minha vida. Mas é como se eles estivessem minimizados, sabe? É como se o problema tá ali, mas ao mesmo tempo é como se fosse uma tela de computador que tá minimizado, ele esqueci, sabe? Mas às vezes, uma vez ou outra aparece, né, uma notificação ali que me faz lembrar que ele tá ali, sabe? Então, assim, não quer dizer que eu esqueça os cuidados que eu tenho que ter, os meus remédios, né, os cuidados com o CDI, sabe, tantos outros cuidados aí, né, os cuidados de usar o óculos, né, de tudo, né, de comer, de absolutamente todos os cuidados.
Não é por esquecer que o problema tá ali que eu vou esquecer de tomar os cuidados. Tanto é que foi tomando os cuidados que eu caí o tombo lá na colação, que eu fui desviado dos cabos de fio, né? Dos fios ali. Que eu não posso pisar nos fios por causa disso daí. Porque pode haver um fio que dê choque. E o choque, no meu caso, qualquer mínimo choque fatal. Né? Porque descarrega o marca-passo. Então, assim, a gente tem que entender que a nossa vida, assim, não gira em torno dos problemas. E nem os problemas giram em torno da nossa vida. Mas a gente tem que viver com os problemas. E nunca reclamar. Sabe? Tipo assim, eu sei que a vida de todo mundo é difícil. Ninguém tem vida perfeita. Algum espaço da tua vida deve ter alguma coisa errada. Por exemplo, aquela fulana ela é perfeita, mas ela não tem mais mãe, ela não tem família, ela não tem um emprego. Alguma coisa não é boa, sabe? Mas o resto tudo é perfeito. Então, assim, não é que as pessoas têm que ser imperfeitas, mas existe. E tem que ser assim. Porque já pensou? O que seria da vida se todo mundo fosse perfeito? Né? Então vamos parar, vamos refletir mais. E eu vou deixar aqui o repost da Dai Cruz pra vocês não duvidarem que ela me respondeu, hein? Beijo no coração de vocês. Até.